eu tenho uma notícia boa pra vocês. Aí vocês tentam adivinhar o que é. Mas não deixa de focar na aula pra tentar ficar adivinhando o que que é, né? Cadê o iPad? Traz aí o iPad pra mim. Vamos pros slides. A gente tem pouco tempo. Vou trazer uma surpresa muito boa pra vocês daqui a pouco. Ok? Boa, Thiago. Tamo junto, meu irmão. Botei o link na descrição pra não dispersar muita aula. Hã? Botei na descrição. Vou mandar no chat também. Tá. Não, ali, deixa sem. Daqui a pouco eu trago a notícia pra galera. Deixa sem, deixa sem. Tá, depois. Vamos lá. Deixa eu só. Pode ir, pode ir. Só conectar ele aqui. Tá aberto ali o. Só para se programar com a família aqui, devemos reservar até que horas hoje? Eu recomendo reservar, Alex, se você não quiser perder absolutamente nada do que vai ser entregue, até as 8 horas da noite. Até as 8 horas da noite. Beleza? O conteúdo programado, galera, eu vou tentar entregar até as 18. Porque eu sei que tem gente que tem ali Tem gente que tem compromisso, tem uma série de coisas, mas... Ah, tá no modo estúdio, né? É. Tá. Qual dos dois? Peraí. Opa. Ou não esqueçam do AGG aqui, tá? Pra mim. Nos slides aqui. Beleza? 6. O 6? Deixa eu ver. É 7 ou 9, 6. Ah, Aí eu preciso detalhar o AGD. Não dá detalhar. isso. Pode botar na tela. Muitas atualizações, Marcos. Você vai botar só apertar lá no iPad aqui. Tá, beleza. Fechou. Deixa eu só fechar isso daqui. Vamos lá, pessoal. Por enquanto, agora que a gente passou por essa parte dos disparos via WhatsApp, não se preocupem, vou trazer algo muito melhor do que o próprio link para vocês, embora a gente vai trazer o link também. Eu só preciso que a gente avance aqui, porque senão a gente não vai conseguir passar por tudo. Fechou? Posso contar com o foco de vocês aqui agora? Foco e atenção total aqui na aula, beleza? Me falem como que tá a resolução, se tá ok aí para vocês. E Christian, tu conseguiu, cara, mudar lá a resolução da transmissão? Não. Para não ficar nesse 720? Eu tenho que configurar ali. Tá, vamos lá. Eu acredito que não vai ser um problema, né, pessoal? Tenta adivinhar aí, ó. O Roger falou, quem entrar no Bootcamp vai ganhar um mês grátis. Será? Vamos lá. Vou trazer uma surpresa legal para vocês. Bom, atenção máxima. Presta atenção aqui. Não vou... Vamos focar aqui agora, ok? Vamos focar aqui agora. Esse é o triângulo que a gente se aprofundou ontem. Ele é a base de toda a nossa metodologia. Ele é a base de tudo que você vai aprender, de tudo que você vai utilizar no seu dia a dia como gestor de jornada de compra. Ele é a imagem que você vai imprimir e colocar na sua parede, cara. É a imagem que você vai imprimir e colocar na sua parede para conseguir sempre se lembrar daquilo que você precisa mexer na empresa, caso você queira aumentar o faturamento dela. Sempre que uma empresa não estiver faturando tanto quanto ela gostaria de faturar, existe um problema ou de oferta, ou de demanda, ou de conversão. Ou de oferta, ou de demanda, ou de conversão. Ok? Ou é um problema de oferta, ou é um problema de demanda, ou é um problema de conversão. Ontem a gente abordou isso daqui. Eu só coloquei ele no slide de hoje, eu não vou repetir, tá, o que a gente abordou ontem, mas eu coloquei ele no slide aqui para que eventualmente a gente volte aqui, porque de vez em quando a gente vai precisar. Mas a gente vai direto pro aprofundamento do motor de demanda. Lembrando, ontem, o que nós fizemos? Nós destrinchamos a ponta mais importante de todas, a ponta sem a qual você não consegue fazer nenhuma das outras coisas. Não adianta nada você fazer nenhuma outra coisa. Não adianta nada você fazer nenhuma outra coisa se você não tem uma boa oferta desenhada. Agora que a gente já destrinchou a oferta ontem, a gente vai
falar sobre demanda e conversão. Por isso que o primeiro tópico de hoje foi como fazer os disparos de maneira automatizada, pelo WhatsApp. O que é o disparo automatizado via WhatsApp? É uma estratégia que ela faz parte de qual ponta do triângulo? Da ponta da demanda, certo? Ela faz parte da ponta da demanda. Então agora a gente vai continuar destrinchando demanda. Assim como a gente tinha um slide só para oferta ontem, a gente tem um slide só para demanda. E o que é o motor de demanda? Primeiro, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre demanda, turma, é que ela está diretamente ligada, ela está diretamente conectada com a oferta. A demanda tem uma conexão direta com a oferta. Para que você tenha um resultado, esse é um dos mais bonitos aqui, né, Alan, esse slide aqui, tá maluco? Para que você tenha um bom sistema de geração de demanda, e entenda a demanda como basicamente gerar pessoas interessadas pelos produtos que você está vendendo ou que o seu cliente está vendendo. Inclusive, se você tem uma empresa e quer a nossa ajuda para estruturar todo esse triângulo aqui para você, né, para redesenhar a sua oferta, para estruturar os seus canais de geração de demanda e para estruturar os seus processos de conversão, preencha o nosso formulário para que a gente possa ajudar pessoalmente a tua empresa. Se você trabalha com marketing e está começando, não vai preencher o formulário só para tentar modelar o que a gente faz, porque a gente faz uma série de validações antes de conversar com a empresa. Mas se você tem uma empresa e você quer trabalhar junto com a gente, tira um tempo, preenche o formulário. Pode ser que faça muito sentido para você ter a nossa ajuda aqui, para que a gente implemente tudo isso para sua empresa. E se você é dono de uma empresa e está aqui, meus parabéns, tá? A maioria dos empresários não tira tempo para estudar, delega tudo, terceiriza tudo e por isso acaba não tendo tanto resultado. Os melhores clientes que a gente tem, os que mais têm resultado, são aqueles que entendem do processo que a gente executa também. Tem empresário aqui, inclusive, dono de empresa em outros setores? Fala para mim no chat se você empreende em outro setor. Fala para mim em qual setor você empreende, com o que você trabalha, né? Se você está fora do universo do marketing digital. Então, o primeiro ponto é que a oferta, ela é a base para todos os esforços de atração de clientes. E a oferta faz total diferença. Não existe motor de demanda eficiente, sem um bom sistema, sem uma boa oferta definida. Olha aí que legal, tem uma galera que trabalha com energia solar, empresa de segurança cibernética, serviços B2B, corretor de seguros, educação infantil, marcas e patentes, energia solar. Muito bom. Pessoal, vocês todos que trabalham em outras áreas, tá? Vocês todos que têm empresas, recomendo fortemente, preencham esse formulário que o Léo acabou de mandar ali no chat. E, no mínimo, só por vocês estarem aqui, tá? Só por vocês estarem aqui nesse workshop, só por vocês terem investido nesse workshop, não pelo dinheiro que vocês investiram, mas principalmente pelo tempo que vocês investiram e por vocês terem o perfil exato de cliente que a gente busca aqui dentro da nossa agência. Aquele cliente que tem o desejo de buscar conhecimento, que ele não quer só largar a empresa dele na mão de uma agência. Ele quer buscar conhecimento, ele quer aprender mais coisas sobre mercado, ele quer entender como que o mercado funciona, como que as empresas funcionam. Só por vocês estarem aqui fazendo tudo isso, eu vou entregar, o meu time pode entregar para vocês praticamente uma auditoria de receita. A gente só não vai fazer ela em 3 encontros, mas a gente vai fazer uma daquelas auditorias de receita sobre a qual nós falamos ontem em um encontro de maneira gratuita. Preencha o formulário, se você for qualificado. Eu não consigo fazer isso para absolutamente todo mundo que preencheu o formulário. Então, se você tiver uma empresa, entenda, quando eu falo se você for qualificado, eu quero dizer se o seu momento atual é um momento que permite que a gente te ajude. A depender do seu momento, talvez seja mais produtivo a gente te entregar o nosso conhecimento num curso mesmo, na nossa formação, no Bootcamp. Mas a depender do seu momento, talvez valha mais a pena você acelerar a implementação disso com o apoio do nosso time. Então, preencha esse formulário e eu vou dar uma auditoria de receita gratuita para todos vocês que têm uma empresa em outra área e que estão em um momento oportuno para que a gente possa ajudar vocês.
A gente não vai cobrar nada. É claro que no final a gente vai ofertar alguma coisa para vocês, mas se você quiser implementar tudo sozinho, você tem total liberdade de fazer isso. A nossa oferta sempre vai ser para aceleração da implementação dessas coisas, ok? Preenche o formulário, vamos acelerar. E parabéns por estarem aqui, tá, cara? Eu fico muito feliz de ver empresários de outras áreas estudando aqui com a gente também. Isso mostra que vocês estão muito à frente. Saibam que os concorrentes de vocês, eu falo isso como alguém que conversa com vários empresários o tempo inteiro, tá? Uma empresa, uma agência com vários e vários clientes. Empresários que buscam estudar ativamente sobre esses assuntos que vocês estão buscando estudar agora são exceções. Vocês já estão numa vantagem muito grande em relação aos concorrentes de vocês, ok? Edgar, vale para quem trabalha no digital e está até um certo ponto de faturamento. Eu recomendo que você esteja faturando pelo menos 10 mil reais por mês, pelo menos 10 mil reais por mês, para que você possa tirar valor dessa reunião que a gente vai fazer. Se você não estiver faturando pelo menos 10 mil por mês, não vale muito a pena, porque a gente não vai ter muita coisa para analisar, entendeu? A gente não vai ter muita coisa para analisar. Não vai ter muitas variáveis na sua empresa. Agora, se você fatura pelo menos 10 mil por mês, seja numa agência digital, seja numa empresa em outro setor, a gente vai ter várias coisas para analisar na sua empresa. Quanto maior você for, mais variáveis a gente vai ter para analisar e mais estrutura para implementar funis você vai ter. Por exemplo, se você fatura 5 mil por mês, eu nem posso te dizer, cara, implementa 3 canais de aquisições novos aqui, que funcionam muito bem no teu setor e que você não está aplicando agora. Porque se você está faturando 5 mil por mês, você tem pouca estrutura de braço mesmo para conseguir implementar muita coisa. Então vale mais a pena você pegar um conteúdo gravado e os próprios encontros semanais, toda a experiência de um produto como o Bootcamp e colocar ele em prática por conta própria. Fechou? Bom, vamos lá. E não, BCTI, a gente não passou por todas essas fases. Eu acho que você está demonstrando que não prestou muita atenção no workshop, porque esse slide aqui é um slide completamente novo. Ele sequer foi mostrado ontem. Ok? É verdade, Edgar. Verdade. Cara, preenche lá. Conversa com o time, tá? Conversa com o time. Assim, quando eu falo no mínimo 10 mil, não significa que, a depender da sua própria mentalidade, da sua capacidade de execução, não significa que a gente não possa te ajudar com você faturando 5 mil, ok? Preenche lá. No mínimo vai valer a pena você conversar com o nosso time, sim. Vamos lá, turma. Conexão com a oferta. Tudo começa com uma oferta criada. E aqui eu quero que vocês pensem o seguinte. O principal ponto, a principal coisa que vocês têm que ter em mente em relação à oferta, eu vou até puxar aqui para a câmera para vocês focarem no que eu estou falando aqui agora, tá? Vou até puxar aqui. Pessoal, aproveita para dar uma olhada no slide aqui. Eu tava olhando, acho que tá faltando um lá na frente. Eu queria que vocês trocassem. Beleza? Aproveita e verifica também se tem algum ajuste aí pra fazer rápido ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Não sei se vocês colocaram a versão final certinho aí. Só pra confirmar mesmo, só pra fazer uma dupla verificação. Bom, presta atenção aqui. Eu quero que você foque em tudo que eu vou dizer aqui agora, antes da gente continuar nos slides, antes da gente continuar nos desenhos. O que vai determinar a eficiência da sua geração de demanda é o quão boa é a sua oferta. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um processo de geração de demanda que a gente tem aqui dentro da própria Rugido, na escola e também na agência. Vou dar o exemplo de 2 processos de geração de demanda que a gente tem. 2 jornadas de geração de demanda. Primeiro, falando dos infoprodutos da escola. Eu já tentei escalar várias lives semanais. O que é uma live semanal? É um funil onde eu capto leads para assistir uma aula gratuita toda semana. A gente passou por todas essas etapas, passamos por todas essas fases e nós executamos várias lives, ou passamos por várias lives ali, né? Executamos várias lives por semana de vários temas diferentes. E até agora, a gente só conseguiu fazer com que uma dessas lives tenha uma captura a um custo aceitável e tenha um alto nível de comparecimento, que é o que a gente quer num funil como esse. Para que serve um funil de live gratuita semanal? Que a gente faz tanto para a agência quanto para a escola. A gente tem uma aquisição
de leads, trazendo para uma aula gratuita, e nessa aula gratuita a gente qualifica esses leads, a gente entrega conteúdo, a gente apresenta o nosso conteúdo e eles descobrem que a gente pode ajudar eles. Eles vão descobrindo a existência do nosso produto e descobrem que a gente pode ajudar a empresa deles a faturar mais, ou a gente pode ensinar uma profissão para eles que vai fazer com que eles consigam ter sucesso na carreira profissional deles. Então, uma aula semanal ela vai ser utilizada basicamente para esse propósito. A gente já tentou escalar essa live semanal com várias ofertas, com vários temas, com vários caminhos diferentes. Por exemplo, uma live semanal focada na profissão gestão de jornada, na profissão gestor de jornada de compra. Não escalou, não aumentava o comparecimento. A gente já tentou escalar essa live semanal com uma oferta de uma live sobre inteligência artificial. Não escalou, não funcionou. As pessoas não compareciam tanto. A única live semanal para profissão que a gente conseguiu escalar, que a gente conseguiu fazer funcionar, foi a live de prospecção. Porque ela tem uma oferta, não é pelo anúncio, é porque ela tem uma oferta que é muito mais agressiva, é muito mais atrativa do que as outras, que é a prospecção ao vivo, na prática, em tempo real, as pessoas tudo pode acontecer. Quem é que me conheceu através das lives de prospecção? Fala pra mim no chat, você me conheceu através das lives de prospecção, foi por outro caminho? Conta aí pra mim. Ou seja, não foi pelo anúncio, não foi pela qualidade do anúncio. O que mudou tudo no jogo foi a oferta da live. Todas as outras ofertas que a gente fazia nos anúncios não eram tão interessantes para as pessoas em um mercado onde tem muita gente entregando aula gratuita sobre tudo. Mas quando a gente trouxe uma oferta totalmente fora da caixa, uma oferta totalmente incomum, que era, cara, eu vou pegar o meu telefone, eu vou colocar ele no Viva Voz e eu vou ligar para várias empresas prospectando para fechar contratos acima de R$3.000 mensais e você pode me ver sendo xingado ao vivo, pode acontecer tudo, pode ser que você veja eu fechando o contrato, mas pode ser que você me veja sendo até xingado ao vivo. As pessoas olhavam para aquilo e a oferta era excêntrica. A oferta era muito excêntrica. Ó, conheci pelos cortes delas. Já as lives que eu fazia, ei, eu quero te ensinar uma profissão que vai te ajudar a faturar mais. As pessoas não paravam para ouvir. Mesmo que o anúncio tivesse a mesma qualidade. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A oferta muda tudo. A oferta é a base de tudo. A oferta é o que determina se o motor de geração de demanda vai ser mais ou menos eficiente. Se a Xiaomi, por exemplo, só dar um aviso aqui. Ô, Christian, mano, será que tu não consegue trocar esse teu teclado não, cara? Porque o barulho dele parece que tem um caminhão aqui na sala, mano. Eu tô quase ficando doido aqui com o barulho. Ele deve ser aquele switch marrom, né, mano? Azul. Caraca, é muito barulhento, viado. Parece que tem uma britadeira aqui dentro da sala, pô. Pega um daqueles mais silencioso, pô, pelo amor de Deus. Eu tô quase botando meu fone de R$3.000 aqui, cara, pra... Cara, se o Moleque. for bom, pô, troca de bom. Blá, 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 tá. Cara, o Switch Blue dele, cara. Eu não sei se o Blue é o mais. Vocês estão ouvindo o teclado? Eu achei que vocês não estavam ouvindo, cara. Olha aí, pô, até a galera tá ouvindo. E aí, tu. Tá maluco, mano? Eu ia mutar aqui, mas eu falei, não, deixa, vou deixar a galera saber do que eu. Caraca, eu não sabia que vocês estavam ouvindo aí também, pô. E os slides, traz o slide aí pra mim. Parece que agora aumentou o tec-tec. Tá. Então, vocês percebem? Esse é um dos melhores exemplos de que a oferta muda tudo. Segundo exemplo. Então, esse é o da escola. Ficou claro para vocês? Essa diferença entre eu faço o mesmo anúncio, só que eu tô anunciando uma live onde eu vou ligar ao vivo, vai ser uma parada muito excêntrica, você pode me ver sendo xingado, você vai me ver vendendo na prática. Eu faço esse anúncio. E eu faço um outro anúncio com a mesma qualidade técnica, com a mesma estrutura narrativa, com um gancho parecido, tudo parecido. Só que eu tô chamando para uma live onde eu vou te ensinar uma profissão, eu vou te ensinar uma habilidade.
A live da profissão, da habilidade, pra mim é 10 vezes mais valiosa, cara. Só que as pessoas não enxergam a oferta da live de uma profissão, ou da live de IA, ou da live de qualquer outra coisa que a gente tenha tentado escalar. Se você tiver uma ideia, tá? Se você tiver uma ideia de live, de tema de live semanal pra gente escalar além da live de prospecção, pô, eu vou agradecer pra caramba, você vai me ajudar muito. Porque até agora a gente não encontrou uma outra live pra acelerar. O que a gente faz é captar muita gente pra live de prospecção e da live de prospecção a gente leva para as outras lives, que são as lives de conteúdo técnico e que qualificam mais. Sim, Paulinha, isso tem muito a ver com o meu público. E o fato de trazer um público mais desqualificado não é... Pô, vocês estão fazendo as perguntas certas, é isso que eu quero, cara. Essas perguntas são muito boas. Sim, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. A sua oferta, vocês fizeram uma ótima provocação, tá, Lucas? Então eu devo pensar na oferta mais atrativa de todas? Aí a gente volta para um tópico que está no slide de oferta ontem, que é: qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro elemento para a gente definir a nossa oferta? Público. Então, primeiro a gente define o público. A oferta não é desenhada ao acaso. A oferta é desenhada para um público específico. No nosso caso, a live de prospecção atende o público que a gente quer, que são prestadores de serviços digitais. Sejam designers, gestor de tráfego, copywriter, social media, qualquer pessoa que presta serviço digital. A oferta que você está vendendo, e entenda mais uma coisa, oferta pode ser gratuita ou pode ser pago. A live semanal de prospecção, ela é uma oferta. Pô, Lucas, mas tu não me cobra nada por ela. Mas ela é uma oferta. Pô, Rafael, presta atenção na aula, cara. O Rafael já perguntou umas 1000 vezes sobre o link do Wavefly. Se tu não prestar atenção nisso aqui que eu tô falando, cara, tu pode usar o Wavefly, tu pode usar o Waveflow, tu pode usar o Waveflow e tu não vai ter resultado nenhum, cara. Presta atenção na aula, senão tu acaba sobrecarregando o chat, sobrecarregando o próprio time. E aí atrapalha, tira o foco das mensagens que são realmente importantes. Foca aqui, cara. Tu não vai. Não existe ferramenta mágica, galera. Eu não sei o que eu preciso dizer para que algumas pessoas entendam isso, mas não existe ferramenta mágica. E aí, deu certo? Traz aí pra nós. Só baixando. Não tô falando isso por mal não, viu, Rafael? Tô falando para te ajudar, cara. Espero que você entenda. Eu queria, se eu tivesse no seu lugar, eu ia ficar feliz de ouvir um conselho que me ajudasse, cara. Eu ia ficar feliz de ouvir um conselho de alguém que teve resultado. Isso aqui não é não é por mal, cara, que eu tô falando. Ok? Então, a live de prospecção é uma oferta que resolve uma dor do nosso público. Você não deve cometer o erro de inverter a ordem. Qual é a primeira coisa que você faz quando você está definindo uma nova oferta? Traz aí. Já tá até no... Pode voltar lá pro primeiro? Pode colocar no primeiro. Aí, daí. Qual é a primeira coisa que você faz? Qual é o primeiro tópicozinho aqui, ó? Qual é o primeiro tópico? Defina o seu cliente ideal. Mapeie a persona para quem sua solução é indispensável. Tem outro ponto também, cara. Se eu mandasse o link e vocês comprassem a ferramenta, vocês iam ficar... depois vocês iam... Pô, não era pra eu ter... A gente vai chegar lá. Eu não posso mandar esse link e um de vocês acabar comprando agora, entendeu? Vocês vão entender. Tô dando alguns spoilers aqui, mas saibam que vocês vão ter uma notícia muito boa. Fechou? Qual é o primeiro ponto? Você define o cliente ideal. E quando você está definindo o cliente ideal, você escolhe um mercado que seja lucrativo, que seja grande. É o caso lá da academia de boxe, lembra? Eu defino que o meu cliente ideal não é o cara que quer aprender a lutar, é a pessoa que quer emagrecer. Porque aí eu estou ampliando o potencial da empresa. Eu estou ampliando o potencial da empresa através da ampliação do tamanho do público. Você pode ampliar o potencial de faturamento da empresa de duas maneiras. Pode ser através do aumento do tamanho do público, pode ser através do aumento do poder de compra desse público. Quando eu tenho duas linhas de receita dentro da Rugido e numa dessas linhas de receita eu vendo uma profissão para prestadores de serviços digitais, eu tenho um público muito grande, porque eu estou vendendo uma profissão e eu posso vender essa profissão eventualmente para qualquer pessoa do Brasil. Eu posso vender ela para 100 milhões de pessoas. Quando eu tenho uma outra linha de receita onde eu só vendo para empresas, eu diminuo o tamanho do meu público para 13 milhões,
mas eu aumento o poder aquisitivo dele, de modo que eu tenha um mercado maior. A gente tem a projeção de faturar muito mais com a agência do que a escola, porque o mercado da agência é muito maior do que a escola. Porque na escola a gente gera, em média, um LTV de 1.000 a 3.000 por pessoa por ano. De 1.500 a 3.000 por pessoa por ano. Enquanto que na agência a gente gera, em média, um LTV de 50 mil por ano. Então são diferentes tipos de jogos. É claro que existem uma infinidade de outras coisas. Mas você não pode se vislumbrar e criar uma oferta que só pareça atrativa, que só pareça interessante e que não atraia a pessoa certa. Por exemplo, imagine que eu faça uma oferta de como ficar rico da noite para o dia. Como ficar rico no automático nos próximos 7 dias. Ou alguma coisa nesse sentido. Eu acabaria trazendo um público desqualificado para minha oferta. E aí eu não conseguiria. Existe o público desqualificado que você é capaz de qualificar. Existe o público desqualificado que você não é capaz de qualificar. Se você tá jogando um jogo de escala, de um jogo como Heavy, ou um jogo como as lives semanais, ou como a aula gravada gratuita, ou qualquer uma dessas coisas, vai misturar, entendeu? Por exemplo, eu rodo o Mac. O Mac, que é esse workshop, Máquina Automática de Clientes, ele tem uma oferta desenhada para atrair o nosso público-alvo ideal. A maioria de vocês está feliz com o workshop. Muitos de vocês vão entrar no Bootcamp, porque vocês estão tendo uma boa experiência aqui. Vocês estão vendo conteúdo de qualidade, vocês estão entendendo tudo que a gente está apresentando. Só que no meio de vocês vem uma outra pessoa que não tá tão feliz assim, que tá, não, eu queria mais isso, eu queria mais aquilo. Quando você tá jogando um jogo de volume, sempre vai ter esses diferentes públicos, isso sempre vai acontecer, ok? Então, a sua oferta precisa atrair o público certo, mas você também não precisa... se for uma oferta escalável, ela vai atrair o público certo e eventualmente sempre vão vir pessoas desqualificadas. Mas se for uma oferta... Se eu perceber que, por exemplo, eu estou fazendo uma live semanal e todo mundo que está vindo está querendo ficar rico da noite para o dia, está querendo dinheiro fácil, então a minha oferta, a minha promessa não é boa. Mas o framework é sempre esse. O que a gente observa quando a gente está buscando uma oportunidade? Às vezes, tem gente que chega para mim e, galera, eu vou falar um número para vocês entenderem o que a gente fez no mercado de infoprodutos, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. No mercado de infoprodutos, a gente faturou 72 mil no primeiro ano, 72 mil no primeiro ano, a gente faturou 300 mil no segundo ano, 4 milhões no terceiro ano e 8 milhões no quarto ano. Isso no mercado de infoproduto. Começando do zero audiência, zero tudo, zero representatividade, zero tudo. Começando do zero tudo. E com uma margem muito boa. Várias pessoas já pediram para que a gente fizesse uma mentoria de como a gente fez para crescer no mercado de infoprodutos, em um mercado extremamente competitivo do jeito que a gente fez. Por que a gente não faz isso? Porque o mercado de infoprodutores, em comparação com o mercado de negócios tradicionais, negócio da economia real, é minúsculo. Então, quando eu escolho criar um produto high ticket, quando eu escolho criar a engenharia de receita, criar o meu back-end de 39 mil, o meu back-end de 72, o meu high-end de 180, eu quero escolher o maior público que eu posso atender com o máximo de qualidade que tem o maior poder aquisitivo. Porque aí eu estou no melhor mercado possível, dentro do contexto da minha empresa. Quando eu faço isso, quando eu seleciono esse cliente, depois eu mapeio uma dor. Tá vendo como você nunca começa a criar o anúncio antes de desenhar isso daqui? Tá vendo como é contraprodutivo eu tentar criar uma campanha de marketing sem ter feito um estudo profundo desses 3 elementos? Porque esse negocinho aqui, ó, essa dor real, é literalmente o que você vai usar para criar a mensagem do seu anúncio, para criar a copy do seu anúncio. Você vai utilizar essa dor real
E ela é o principal subsídio, é o substrato do que você vai utilizar para convencer a pessoa que está vendo o seu anúncio, a pessoa que está vendo a sua mensagem, de que você pode ajudar ela. Depois, você vai criar uma oferta, uma promessa, que seja desenhada para essa pessoa e que resolva a dor que tira o sono do seu cliente. Quando você tem tudo isso daqui muito bem desenhado, quando você tem tudo isso daqui muito bem desenhado, muito bem feito, você tem o pré-requisito para entrar no jogo da geração de demanda da melhor forma possível. Eu dei o exemplo para vocês da escola, agora eu vou dar o exemplo da agência e a gente já faz uma breve introdução ao Have com isso. Eu tenho múltiplas ofertas na agência também. Eu posso fazer uma cold call ligando para o cliente para fazer uma reunião de apresentação da minha empresa. É o que a Paulinha acabou de fazer. Ó. O que muitas empresas fazem, ela acabou de citar, na verdade. O que muitas empresas fazem é oferecer o que elas fazem e não o que o ICP quer. O exemplo é a academia de boxe que você falou. Exato. Eu tenho uma frase para isso que é: você tem que parar de vender o que você quer vender e começar a vender o que o cliente quer comprar. Isso muda tudo na forma como você vai apresentar, na forma como você vai conduzir o processo comercial, na forma como você vai abordar o seu cliente. Dentro da agência, a gente pode fazer uma cold call, por exemplo, para chamar esse cliente para uma reunião de apresentação da nossa empresa. Para fazer uma reunião de apresentação da nossa empresa. Eu ligo para um completo desconhecido ou eu rodo um anúncio, tá? Não importa o canal. O canal, existem vários. Pode ser tráfego, pode ser social selling, mensagens ali. Pode ser... Aí foi. Pode ser conteúdo orgânico, pode ser cold call. Existem vários. Tráfego direto pode ser em vários lugares. Pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, pode ser no LinkedIn. Social selling é a mesma coisa e assim sucessivamente. Então, o canal varia, mas independentemente de qual seja esse canal, eu vou te dar vários exemplos de ofertas e tu vai entender por que algumas agências nunca conseguem escalar os seus próprios processos de aquisição. E algumas empresas, no geral, nunca conseguem escalar os seus próprios processos de aquisição. Quando você tem... Imagina que você faz um anúncio ou você faz uma cold call chamando o cliente para uma reunião de apresentação da sua empresa. Opa, cliente, o que você acha de fazermos uma reunião onde eu vou apresentar para você a Rugido? A minha empresa está há X anos no mercado, a gente já gerou esse resultado para tal empresa, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, a gente já fez aquilo outro. Vamos marcar uma reunião de 1 hora para você saber como é que nós podemos ajudar a sua empresa a crescer? É uma oferta horrível, entendeu? É uma oferta horrível. Se essa é a minha oferta, não adianta eu usar o Wavefly, não adianta eu usar o Waveflow, não adianta eu usar tráfego, não adianta eu fazer Rev, não adianta eu fazer nada. Porque o cara não vai prestar atenção no que eu estou dizendo. Ele não vai querer essa oferta. E se ele não quiser essa oferta, não adianta eu tentar oferecer ela para ele de 1 milhão de maneiras diferentes. Agora vamos para o outro extremo, que é o próprio Rev, né? Que é a oferta do Rev. Qual é a oferta do Rev? Uma aula gratuita sobre como nós escalamos o faturamento de clínicas, sobre como nós escalamos o faturamento de empresas B2B. E a gente pode deixar essa oferta mais específica ainda, tá? Como a gente escalou determinado caso, como a gente fez empresa X ir para o resultado Y, como funciona o nosso mecanismo de engenharia de receita para resolver o problema XYZ. E assim sucessivamente. Já muda, né? É uma aula gratuita para você descobrir como é que o faturamento da sua clínica pode ser escalado. Já melhora. E se eu falar que no final dessa aula gratuita eu não vou vender nada? Fica melhor ainda, não fica? Mas tu não vai vender, Lucas? Depende. Existe um modelo de Rev que você não vende nada no final. Pois, eu faço para quem então? É ONG? Não. Você não vai vender nada no final dele.
mas você vai vender depois. Vocês vão entender quando a gente estiver falando dele, tá? Tá aqui, ó. Próximo slide já... Um dos próximos ali já é ele. Mas... Se eu adiciono mais esse argumento, eu não vou te vender nada. Fica mais agressivo ainda, fica melhor ainda. Mas eu acho que ficou muito claro para vocês o impacto que a oferta certa faz no teu processo de geração de demanda. Dentro do processo de geração de demanda, então, temos uma conexão profunda com a oferta. Se você não subiu esse degrau aqui, nem começa na geração de demanda. Garanta que você tem uma boa oferta. Não vai procrastinar para sempre também, né? Se ela parece boa o suficiente, começa. Como é que eu sei se minha oferta tá boa, Lucas? Na prática, primeiro, você vai olhar para ela e tentar ver se ela parece boa, se ela parece atrativa para você. Eu acho que é bem óbvio para todo mundo que chamar o cliente para uma reunião onde você vai apresentar o quanto a sua própria empresa é impressionante não é interessante. Mas se você já acha que a sua oferta é interessante, se você genuinamente acha que a sua oferta é interessante, joga ela para o mercado. Aí o mercado vai dizer se ela é interessante ou não. Depois que você faz isso, você vai escolher os canais de aquisição, que é onde você vai veicular a sua oferta. Após definir a oferta, utilizamos diversos canais para atrair potenciais clientes e gerar interesse em volume. E aí tem vários deles. O que eu recomendo para você? Se você está começando do zero, eu não colocaria dinheiro em tráfego, eu começaria com mensagem, cold call, prospecção presencial. Eu não faria nem tráfego. Se eu estou começando do zero e eu estou 100% liso, eu faria essas duas coisas aqui, ó. Automação de WhatsApp e cold call, para ficar bom como vendedor. Ah, Lucas, mas eu não quero fazer cold call, é muito ruim. Tudo bem, dá para ganhar dinheiro sem fazer. Mas a cold call vai te forjar a ser um vendedor melhor. A cold call vai te forjar a ser um vendedor melhor. Eu nunca vou te dizer não faça cold call. Eu posso te dizer que tu não precisa fazer se tu não quiser, porque tu pode trilhar outros caminhos. Mas eu não vou jamais negar os benefícios que a cold call traria para tua vida como vendedor e para tua vida no geral, para desenvolver resiliência, para desenvolver maturidade emocional e uma série de coisas. Eu não faria conteúdo orgânico, e não faria tráfego direto se eu estivesse começando. Por quê? Porque conteúdo orgânico leva tempo para tracionar e normalmente quando a gente está começando a gente não tem muito tempo porque a gente precisa se alimentar, né? A gente precisa ganhar dinheiro. E tráfego direto exige dinheiro e nem sempre vai dar certo de imediato. Eu posso literalmente, e eu faço isso, eu te mostro dentro do Bootcamp os anúncios que a gente usa, as páginas que a gente usa, tudo. Só que talvez você tenha acesso a tudo isso, você faça muito parecido para sua empresa e não funcione para sua empresa do mesmo jeito que funciona para a nossa. Porque é muito complexo. Qual o mínimo para investir em tráfego? Cara, eu começaria com pelo menos R$30 por dia. Pelo menos. Menos do que isso não vale a pena. Ok? E o conteúdo orgânico, o lance dele não é nem tanto a facilidade de criar. Hoje em dia é muito rápido até você criar conteúdo utilizando inteligência artificial. Mas a parada do conteúdo orgânico é que ele leva tempo para tracionar. E normalmente no começo, eu não sei vocês, eu tenho pressa para ter resultado, eu tenho pressa para validar as coisas. Eu prefiro escolher caminhos que estão mais no meu controle. Caminhos que estão mais nas minhas próprias mãos para funcionar. Ok? Iscas. Iscas são as tuas micro-ofertas, digamos assim. As iscas são as tuas primeiras ofertas. Tu usa os canais para oferecer as iscas para os teus clientes, que podem ser as famosas sessões estratégicas gratuitas. O que é a sessão estratégica gratuita? É uma reunião. É uma reunião de 1 a 1. A sessão estratégica é uma reunião 1 a 1. É o que praticamente todo mundo faz. Uma reunião individual ali com o teu cliente,
para você entregar algum conteúdo para ele. Vai ter pausa para almoço, sim. Qual que é o ponto? Sessão estratégica não é uma reunião para apresentar a sua empresa e dizer o quanto ela é legal. Senão vira aquela oferta horrível que a gente acabou de falar. A sessão estratégica gratuita funciona muito bem. A gente roda aqui. Mas para ela funcionar, tu tem que oferecer algo que seja do interesse do cliente. Quem aqui percebeu eu fazendo isso aqui no workshop hoje? Eu fiz um pitch para uma sessão estratégica gratuita aqui. Vocês notaram? Eu não sei se vocês notaram, mas aquilo ali é um exemplo de pitch para sessão estratégica. Eu fiz isso há alguns minutos atrás. Eu não chamei os empresários que estão aqui no workshop para preencherem um formulário e para eu apresentar os números da Rugido, como que a Rugido é impressionante ou qualquer uma dessas coisas. Não, eu chamei eles para eu fazer uma auditoria de receita para a empresa deles e analisar os 3 pontos: oferta, demanda e conversão. Ou seja, eu estou fazendo uma oferta interessante, na verdade. É uma oferta que é do interesse do empresário. Principalmente depois que ele passou por um evento de qualificação, porque agora eu tive tempo de tela para mostrar para ele por que oferta, demanda e conversão é importante e qual é a complexidade que existe ao redor dessas 3 coisas. Então ele já sabe que não é tão simples quanto definir um escopo de serviço. Na verdade, vai muito além disso. Ele já entendeu que nós entendemos do assunto, eu demonstrei autoridade em relação a esse assunto, porque eu passei ontem 10 horas falando sobre ele. Ou seja, eu trouxe o empresário para um evento de qualificação para que eu elevasse o nível de consciência dele, para que acontecessem 2 coisas. O que eu quero quando eu estou elevando o nível de consciência do empresário, independentemente de qual seja o formato de evento que eu escolhi fazer? Eu quero 2 coisas. Eu quero que ele entenda o problema que ele não sabia que tinha. Eu joguei luz sobre os problemas. Eu joguei luz sobre as coisas que eles não sabiam que faltava na empresa deles. Clareza de cliente ideal, clareza de oferta, uma oferta que resolva a dor, que tira o sono do cliente. A escolha do cliente mais atrativo possível dentro do contexto de mercado deles. Hoje eu estou falando sobre demanda, sobre estar onde o cliente está, sobre os funis, sobre como escolher os funis que geram mais resultado. Conversão, eu expliquei ontem. Ontem eu falei de demanda e conversão também. Então, eu quero, primeiro, jogar luz sobre os problemas, que é aquilo que eu ensinei para vocês ontem. E segundo, não é só jogar luz sobre os problemas. Segundo, eu quero mostrar para eles que nós somos a melhor solução possível para esses problemas. E a melhor maneira de fazer isso, dentro de tudo que a gente testou até agora, a melhor maneira de fazer isso é trazendo os empresários para um evento de qualificação, para uma aula gravada gratuita, para uma reunião escalável de vendas, para um evento de 2 dias. Eu fiz uma mudança no formato de comunicação do nosso workshop para que a gente pudesse ampliar o resultado que a gente tem com ele. Quem acompanhou nossa trajetória durante muito tempo, participou de vários workshops nossos ali no ano passado, vai perceber o que eu falei aqui agora. Vocês vão entender uma parada bem mais técnica da nossa estratégia. A gente fez vários workshops no ano passado. Workshop de prospecção e vendas com IA, agência super escalável, gestão de jornada, até que a gente chegou no MEC. Alguns desses workshops só atraem profissionais de marketing, outros atraem empresários e profissionais de marketing. O meu objetivo se tornou, há alguns meses atrás, criar uma oferta de workshop que atraísse não só profissionais de marketing, mas também empresários. Porque aí o workshop deixa de ser um evento onde a gente faz 500, 600 mil reais no lançamento e ele passa a ser um evento onde a gente faz R$1 milhão com as vendas de front-end para empresários, mid-end para empresários, back-end para empresários e high-end para empresários. Tem empresário de todos os tamanhos aqui. Porque agora eu não estou fazendo uma oferta de agência super escalável.
Agora eu estou fazendo uma oferta de máquina automática de clientes. E os empresários também têm interesse nessa oferta. E eu fiz uma validação disso em pesquisa para saber se esse workshop realmente estava trazendo esse público. Vocês devem ter percebido que tinha uma pesquisa para vocês preencherem lá. E eu fiz outra validação aqui hoje para perguntar se tinha empresário aqui, para saber se eles não só compraram o ingresso, mas compareceram no primeiro dia e no segundo. Então, a isca é algo do interesse do empresário. A sessão estratégica gratuita que eu ofereci é algo do interesse do empresário. É algo do interesse do empresário. O super conteúdo / webinário é uma aula gratuita que pode ser ao vivo ou pode ser gravada. A diferença do Heavy para o AGG, turma, é que o Heavy é ao vivo e o AGG é gravado. Claro que existem algumas diferenças na estrutura do conteúdo, existem diferenças na página, existem diferenças técnicas. O AGG ele é mais escalável do que o Heavy, porque ele funciona 24/7. Mas o Heavy converte mais. Se eu tiver... O ao vivo sempre vai converter mais. Se eu colocar vocês para ver uma aula gravada minha, não vai converter tanto quanto uma aula ao vivo. Então, a gente pega os prós e contras de cada uma das coisas. E iscas qualificadoras, como, por exemplo, e-books, planilhas, playbooks. O que são as iscas qualificadoras? Iscas qualificadoras são materiais que atraem o nosso público-alvo ideal. Eu não vou fazer uma isca para empresários para vender engenharia de receita por R$39 mil, uma estruturação de 12 meses de engenharia de receita por R$39 mil. Eu não vou fazer essa isca para empresários e vender uma isca de como contratar o seu primeiro vendedor. Porque se eu faço uma isca, como contratar o seu primeiro vendedor, eu vou atrair quem? O empresário que tem... Se eu faço uma isca, como contratar o seu primeiro vendedor, eu vou atrair um empresário que tem quantos vendedores, galera? Fala pra mim no chat. Para cold call só serve sessão estratégica, certo? Sim, cara. Ou você fazer cold call para chamar para um webinário, chamar para o Heavy, por exemplo. Também funciona. 0, exato. E eu quero falar com um empresário que tem 0 vendedores? Não é o foco. Eu tenho um produto para ele hoje? Tenho, mas não é o foco. Então, qual que seria uma isca para eu fazer? Que é o que a gente chama de isca de baleia. Eu tenho que fazer uma isca que vai atrair um peixe grande, não um peixe pequeno. Rotinas para aumentar a performance do seu time de vendas. Quem é que vai comprar um e-book de rotina para aumentar a performance do time de vendas? O empresário que tem time de vendas. O cara que não tem time de vendas não vai comprar. O e-book, como contratar o seu primeiro vendedor, vai vender mais. Vai sair mais barato vender ele. Ele vai escalar mais. Mas ele vai me gerar menos dinheiro do outro lado da ponta. Eu vou gastar mais para vender um e-book, gastar mais no CPA, né, no meu custo por aquisição, para vender um e-book de rotinas para treinar, para aumentar a performance do seu time comercial. Eu vou gastar mais para vender esse e-book, mas cada pessoa que comprar ele é um potencial cliente de um back-end. Então, quando você estiver pensando na sua isca, é nisso que você tem que pensar. A demanda gerada é direcionada para iscas ou qualificadores que separam os curiosos dos clientes em potencial. Ok? Tá fazendo sentido até aqui? Por fim, isso se conecta com a conversão. A demanda é a etapa que antecede a conversão. Na demanda, eu gero pessoas interessadas e essas pessoas interessadas entram dentro do meu processo comercial e, a partir daí, inicia-se uma série de outros mecanismos. O atendimento do SDR, o follow-up, a nutrição, a reunião de vendas, a segunda reunião de vendas se precisar, e-mail e todas as coisas que a gente pode utilizar. Na etapa de conversão, olha que louco, na etapa de conversão, às vezes o cliente está na etapa de conversão, a gente não converteu ele na reunião e a gente chama ele para participar de outro Heavy, participar de outro webinário. Eu estou basicamente qualificando mais, eu estou basicamente aumentando mais a minha autoridade, eu estou basicamente reativando ele de uma maneira que quase ninguém faz hoje.
O que que 99,9% das empresas que têm processo comercial fazem? O cliente não compareceu na segunda reunião de vendas, ou ele sumiu depois da proposta, ou o cara desiste, ou ele fica enchendo o saco do cliente para o cliente participar de uma reunião 1 milhão de vezes. Cara, se o cliente já não quer mais participar da reunião ali, não vai funcionar tu tentar puxar ele infinitamente. Não tem nada que tu possa dizer se ele não tá mais entrando na reunião. Mas, e se você chama ele para uma aula, e como a aula exige menos comprometimento dele, porque na aula ele só vai ter que entrar e assistir, às vezes ele não quer ir para a reunião, porque ele não quer se comprometer, ele não quer participar, porque ele não está comprado na ideia. Pô, Lucas, mas se ele não está interessado, então eu vou desistir dele? Calma lá, presta atenção. Tu vai desistir porque ele não está comprado na ideia? Eu não desisto. O que que eu faço? Eu chamo ele para participar de mais um have, porque talvez o que está faltando é só eu fazer ele entender um conceito a mais, entendeu? Talvez na primeira vez que eu expliquei para ele oferta, ele não prestou tanta atenção. Aí ele não tá achando que é tão importante. Talvez eu não iluminei o suficiente os problemas. E no fim das contas, o meu jogo é tempo de tela. No fim das contas, o meu jogo é 100% tempo de tela. Se eu não tô conseguindo tempo de tela individual, eu vou conseguir tempo de tela em grupo. Mas eu não vou desistir desse cara. E esse follow-up é um follow-up mais soft. Eu posso mandar um vídeo do meu canal do YouTube. A gente está iniciando agora um novo projeto que é a produção de conteúdo num canal do YouTube da Rugido, onde não vai ser só eu que vou gravar. A princípio, eu e a Fran vamos gravar conteúdo para esse canal. Depois, talvez a gente adicione mais pessoas do time. Vai ser um conteúdo qualificador. E quando o cliente tiver sumido, cara, esse cara não tá mais... Não tô conseguindo trazer ele para uma R2, que é uma segunda reunião de vendas. Eu mando um vídeo para ele. Eu chamo ele para uma aula ao vivo. Talvez eu só não iluminei o suficiente o problema, entendeu? Se eu iluminar um pouquinho mais, eu consigo convencer ele. Tá fazendo sentido para vocês? Aula ao vivo no Meet e a gente bloqueia o microfone, Marcelo. A gente configura o Meet pra galera não ter como ligar. E, cara, não dá hater, viu? A gente não tem problema com hater nos webinários. Não lembro de um que tenha tido. Tipo, isso é mais... Isso acontece com... Chegou agora e não vi porra nenhuma que a gente fez. Não. Hater, eu falo nos webinários da agência. Da escola tem. Olha que louco, né, cara? Tu faz um evento só pra empresário, não tem hater. Tu faz um evento pros caras que não estão faturando nada e os caras que não estão faturando nada são os que mais reclamam. São os que mais querem te ensinar. Eu nunca vi um empresário no webinário querendo ensinar a gente a dar aula. Mas eu já vi um monte de lascado nas minhas aulas ao vivo, que o cara não tem nenhum cliente e ele quer dizer que o meu jeito de dar aula tá errado. Mano, como transmite ao vivo a aula gratuita? No Meet, tu abre um Meet mesmo. E a gente prefere abrir um Meet porque depois a gente gosta de dar margem para os empresários ligarem o mic e perguntarem, porque aí tu qualifica mais. O cara que liga o mic e pergunta e tu responde ali para ele, esse cara tá muito comprado, entendeu? Tá muito comprado. Muito comprado. Mano, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara, que eu falei pra vocês agora. Eu só pensei nisso porque o cara perguntou sobre hater. E agora que eu me toquei, cara, que a gente não tem problema com isso no web, né, cara? É impressionante. É impressionante. Cheio de empresário que fatura de 30 mil a 180, 200, 300. E tu não vê nenhum deles reclamando, cara. Nenhum deles dizendo, essa aula tinha que ser assim, assim, assim. E tu vai ver, o cara tem 0 clientes. E ele manja mais do que ele. Por algum motivo, ele acredita que ele é capacitado para dizer como é que a gente tem que dar aula. É muito louco, cara. É muito louco. Então não se preocupem com isso, vocês não vão ter dor de cabeça com isso no webinário, tá? Claro, tem vários cuidados que você tem que ter. Você não vai prometer uma coisa e entregar outra. Por exemplo, eu falei para vocês, a gente tem uma oferta de webinário onde a gente fala que a gente não vai vender nada no final. Eu não vou falar pro cara que eu não vou vender nada no final,
Aí eu vou lá e vendo alguma coisa no final. Eu vou explicar pra vocês o que a gente faz quando a gente diz que não vai vender nada no final. A gente literalmente não vende. A gente literalmente não vende nada no final. E como é que vende depois? Tu vai entender como é que a gente monetiza. E monetiza rápido. No dia seguinte, a gente já fez 30, 40, 50 mil em um dia pós-webinar. Isso de cash in vendendo recorrência, tá? Vendendo recorrência. Agora, no jogo do back-end, a gente vai levar isso para um outro nível. Para um outro nível. Porque até então, back-end a gente tem vendido para clientes dos funis diretos, né, de sessão estratégica, enquanto o webinário estava focado na recorrência. Vamos lá. Então, se eu não conseguir converter ele, eu posso voltar para um evento de qualificação. Não é como se eu saio de uma etapa, eu estou em outra e elas estão nas suas caixinhas separadas. Na verdade, isso daqui pode funcionar como um loop, onde não converteu, trago para qualificação de novo. Não converteu, trago para qualificação de novo. E para não ter hater no webinar, no Have, é só você entregar o que você prometeu. E qual dica você dá para quem está começando a fazer as primeiras Haves em passar autoridade? William, honestamente, o que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês? Eu seguiria aquilo que eu apresentei ontem, de vender 5, 10, 15 planejamentos, 15 auditorias de receita por R$500 cada. Eu não me preocuparia nem um pouco, cara, nem um pouco com... Presta atenção aqui, eu vou tirar o slide para vocês focarem aqui, ó. A gente vai falar do Have logo em seguida, então eu preciso de atenção máxima de vocês aqui agora. Cara, eu não me preocuparia nem um pouco com medo de fazer webinário, confiança ou qualquer uma dessas coisas. Hã? Tá. Aproveita e ajusta a câmera lá, ó. Não me preocuparia nem um pouco com nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque eu não faria um Have no começo. Eu venderia 10, 15, 20 planejamentos de R$500. E você entende a diferença. Vocês entendem quem vocês vão ser. Quem vocês vão ser. Antes e depois de ter entregue uma auditoria de receita para 20 empresas? Antes e depois de ter coletado 5, 6, 7 depoimentos em vídeo? Antes de ter colocado seu conhecimento à prova, depois de ter feito lá as aulas, as missões, ter feito tudo do bootcamp e percebido que, caramba, cara, eu consigo. Deu certo. O cliente me agradeceu. Não existe caminho mágico para construir confiança a não ser esse. Você constrói domínio sobre o assunto e depois você valida que você tem esse conhecimento. Fez sentido para vocês? Isso é o que eu faria, tá? Se eu tivesse no começo. Eu venderia várias auditorias de receita por R$500, construiria confiança, pegaria depoimentos em vídeo desses clientes. É muito fácil de fazer isso, tá? Muito fácil mesmo. Até isso eu ensino para vocês. E depois eu ia estar automaticamente pronto para fazer o webinário. E eu tô falando 15, tá? Talvez você já se sinta pronto com uma, talvez eu me sentisse pronto com uma ou duas. Ok? O Have é um outro funil que ele exige que a gente lembre daquela frase, que é respeite o seu momento. Existem funis para diferentes momentos. Eu vi um pouco mais cedo alguém perguntando sobre a aula gravada, né? Achando, pô, mas o webinar não é gravado? É porque existem dois funis, turma. Um deles é gravado, o outro é ao vivo. O Have é ao vivo. O AGG é gravado. A lógica é muito parecida, mas o AGG roda 24/7. É uma aula gravada. O cliente, em determinado ponto da aula, aparece um botão na página, ele clica nesse botão e ele preenche um formulário para fazer uma reunião com a gente. Por isso que o AGG é mais escalável do que o webinar, do que o Have. Mas o Have converte mais. Se eu colocar
200 pessoas para ver uma aula gravada gratuita, eu vou ter uma determinada conversão. Se eu colocar 200 pessoas para ver uma aula ao vivo gratuita, que é o caso do Heavy, eu vou ter outro nível de conversão. Porque no ao vivo eu tiro dúvidas, no ao vivo eu interajo, no ao vivo as pessoas prestam mais atenção, no ao vivo as pessoas não precisam pausar. Ok? Sim, Daniel, você pode rodar somente através de listas sem tráfego, o Heavy. A gente fez isso durante muito tempo, a gente adicionou tráfego agora. Era literalmente disparo de WhatsApp. Literalmente disparo de WhatsApp. E depois dos disparos de WhatsApp, a gente simplesmente levava o cara pro Meet. E acabou. 200, 300. O AGG eu não recomendo que você faça na cold call, tá? Eu nunca testei, a gente nunca testou. O que eu não testo, a gente deixa bem explícito para vocês. Eu não testei porque eu não boto muita fé, cara. Eu boto fé como follow-up. Tipo assim, você reuniu com o cliente e aí você tá agora... Você tá... ele sumiu, você não tá conseguindo gerar follow-up. Eu mandaria uma aula gravada para ele. Para fazer um follow diferente. Mas eu não prospectaria uma lista para eles assistirem uma aula gravada. Pode ser só uma, como é que eu posso dizer? Talvez eu só tô ignorando algo e a parada funciona, entendeu? Mas esse é o tipo de estratégia que, olhando de fora, eu não vejo como uma estratégia que vale a pena a gente testar, porque eu não boto muita fé, basicamente, que vai dar certo. Eu prefiro, se eu já vou fazer disparo, eu prefiro mandar o cara pro webinário, ao vivo, ao invés de mandar ele para uma aula gravada. Agora, o tráfego, eu acho o jogo mandar para aula gravada, porque o tráfego é 24/7, não só é 24, o disparo poderia ser também, mas é outra parada. E no tráfego eu tenho o anúncio para convencer o cara a fazer a aula. No WhatsApp é mais difícil de eu ter os elementos de conversão fortes como os do anúncio, de mandar o vídeo e tal. E o WhatsApp, tipo assim, o fluxo do cara ver um anúncio e assistir uma aula gratuita já existe, já é natural para as pessoas. O fluxo de receber uma mensagem no WhatsApp e ver uma aula gratuita não é tão natural assim. Entendeu? Pode ser substituída sim, Enzo. São os dois serviços principais de R$ 500 que a gente vende hoje. Ok? Turma, vocês estão morrendo de fome? Porque esse slide aqui, eu finalizei. Esse daqui, eu não consigo explicar não consigo explicar antes do almoço, tá? Ele é bem complexo, vocês estão vendo, né? São 7 canais de aquisição, cara. Eu vou falar um por um. 7 jornadas. Mas eu preciso alinhar algumas coisas com vocês aqui antes do almoço agora. Jogo rápido. Senão a gente vai acabar acumulando as coisas. Eu preciso trazer algumas informações aqui para vocês, tá? Prestem muita atenção aqui no que eu trouxe. E aproveitem também para mapear dúvidas, porque a gente já vai tirar as dúvidas de vocês. A auditoria vende como? Me perdi aqui. Capta no 1 a 1 para cold call e WhatsApp? Exato. Ou tráfego ou cold call, JR. Igual eu fiz aqui. Aqui a diferença é que eu fiz um pitch numa aula. Mas eu posso fazer cold call, chamo o cliente para um diagnóstico, converso com ele como a gente sempre conversou e lá dentro eu vendo ou uma auditoria completa. Por exemplo, na prática, isso aqui vai ficar muito simples para vocês entenderem como vender auditoria de receita. Ó. Presta atenção. Eu faço um encontro gratuito, eu faço uma cold call, trago esse cliente para uma reunião de sessão estratégica X1. Nessa reunião, eu converso com ele de maneira mais abrangente, porque eu vou ter 30, 40 minutos, sobre esses 3 elementos. Eu apresento para ele como isso daqui funciona, eu explico o impacto disso na empresa dele. Lembra que a nossa cold call ela tem aquela parada de eu observei alguns pontos na sua empresa, queria apresentar isso para a pessoa responsável? Pois é, os pontos que a gente vai apresentar agora são os pontos relacionados a isso. Observei que a oferta de vocês é assim, observei que vocês não têm esse canal de aquisição, observei que vocês não têm esse processo aqui. E aí dentro dessa reunião você tem alguns caminhos para seguir. Se você enxergar aqui, você já tem espaço para ir direto para uma oferta de ensinar ou de construir mais robusta, como aquelas que a gente viu ontem, como um treinamento comercial, implementação de CRM,
estruturação de tráfego ou qualquer uma dessas coisas, você vai direto. Daí você vai do diagnóstico gratuito direto para um produto de 2.000, por exemplo. Uma implementação de CRM, um programa de indicação, ou qualquer uma dessas coisas. Então, o alvo vai ser esse. Ou direto para um back-end, que é o que a gente faz hoje. Mas, de novo, não vou te dizer, faz cold call e tenta vender um produto de 30.000. Não é assim que funciona. Respeite o seu momento. Mas faz o diagnóstico e vende os produtos de implementação. Na última linha, o cara não vai fechar nenhuma dessas coisas, tu tenta levar ele do diagnóstico, que é uma única call abrangente sobre esses 3 tópicos, para auditoria de receita, que é uma entrega de 3 encontros, checklist e relatório sobre os 3 tópicos. Tá vendo? Existe uma diferença entre o diagnóstico e a auditoria de receita. Existe uma diferença substancial entre o diagnóstico e a auditoria de receita. Uma diferença de profundidade, uma diferença de entregáveis, uma diferença de tempo. A gente está falando de um diagnóstico de 40 minutos versus 3 calls de 1 hora ou mais. Então, aqui é uma entrega mais rápida, aqui é uma entrega pelo menos 3 vezes maior. Mas isso aqui é a minha última cartada. Então, na prática, aqui dentro da Rugido, hoje, como é que funciona? Eu chamo o cara para um diagnóstico. Minha tentativa número 1. Minha tentativa número 1. Mano, alguém aqui sabe como desativar esses pontinhos aqui no iPad, cara? Eu nunca descobri como desativar esses pontinhos. Ele tá tentando corrigir uma seta. Não tem como essa seta tá errada, pô. Ele tá tentando dizer que isso aqui é algum texto, entendeu? Tenta. Não, agora eu não sei se vale a pena, não. Tu já sabe como. É que eu vi uma função que tava ativada aí nele. Ah. Acho que pode ser ela, que ela não tava ativada. Vê aí, se for rápido. Eu ia falar pra tu deixar. Ou deixa pra hora do almoço mesmo. Tá? Deixa pra hora do almoço. Tá acabando. Aí eu tento vender o back-end pra ele. Eu tento vender um produto de 30k. De 39. E assim por diante. Não consegui, aí eu tento vender o meu produto mais barato do que o back-end, mas que continua sendo um produto caro. Então eu também considero ele um back-end, que é o Ignição Comercial. Ele é basicamente a engenharia de receita reduzida. São alguns entregáveis específicos da engenharia de receita. Ele não comprou, eu tento vender para ele alguma implementação. Qualquer implementação que vá de 2 a 10.000. Olha isso, mano. Tá zoando meu texto todinho. Qualquer implementação que vá de 2 a 10.000. A Apple se acha muito inteligente, né, mano, pra fazer isso aqui. Qualquer implementação que vá de 2 a 10.000. Não consegui, aí eu tento vender para ele o que sobra, né? 3 encontros de auditoria por R$500, por R$1.000 ou qualquer coisa nesse sentido. Lembrem do que eu falei ontem. Qual que é a essência do processo comercial? Qual que é a essência do processo comercial? A essência do nosso objetivo na call. Nós sempre temos por objetivo vender a melhor oferta pela qual esse cliente é capaz de pagar. Então, se ele é capaz de pagar o high-end, é que aqui eu não queria complicar, mas eu vou tentar vender um produto de 180. Nem que seja para ancorar o de 70 e o de 30. Aí, se ele não comprar, eu vou para vender o melhor. Por quê? Porque o objetivo da tua empresa, o objetivo da Rugido, o objetivo da tua agência, tem que ser entregar o máximo de valor que tu é capaz de entregar para o teu cliente. A gente sempre tem que estar pensando nisso. Cara, eu tenho que entregar o máximo de valor que eu puder para esse cliente. Então, eu vou tentar vender a minha melhor oferta para ele. Não consegui, eu vou para a segunda melhor. Não consegui, vou para a terceira melhor. Não consegui, vou para a quarta melhor. E assim sucessivamente. Qual é a única exceção? Quando tu vê que o cara não é qualificado. Tu não vai tentar empurrar um produto de 180.000 para um cara que fatura 10. Não faz o menor sentido. Mas se ele é qualificado, se ele vai ser beneficiado comprando o teu produto, tu vai tentar vender para ele. Ok? É isso, Thiago. Exato, mano. Isso é muito agressivo, cara, porque nesse nível
É muito difícil o cara sair da call sem comprar, entendeu? Tá maluco não, JV? Isso aqui é a base do novo bootcamp, cara. Isso aqui é a base do novo bootcamp. Calma, Valwest. Sim, tudo isso ofertado na mesma call de diagnóstico. Tudo isso ofertado na mesma call. Só que tem uma série de. Tem uma sequência tem um jeito de fazer, né? Pra não parecer que você. Ah, tu não quer isso? Vamos lá, eu tenho isso. Tu não quer isso? Vamos lá, eu tenho isso. Vamos lá, tu não quer isso? Eu tenho isso. Carol fez uma boa pergunta. Onde entraria o serviço recorrente de jornada? Entraria no. Entraria no. Mano, só fala pro pessoal ficar atento. O cara mandou um monte de dúvida lá, o Christian. Mas o Aquila apagou, pô, as dúvidas do cara. Não precisava apagar, pô. Tipo, tudo bem, era só pergunta, pô. Coloca lá alguém que já manja de gerenciar o chat. Agora ficou mais claro, né? Agora vocês estão entendendo tudo. Agora vocês estão entendendo tudo. Ontem tinha muita gente perguntando, mas como é que eu vendo a auditoria? Não entendi ainda como vender a auditoria. Eu tava só pensando, relaxa, amanhã a gente vai entrar em demanda e conversão e vocês vão pegar a visão. Como saber quanto o cliente fatura? O único jeito é perguntando, Ana. Tem como você inferir olhando por fora? Tem. Mas o jeito certo é você. Quer dizer, o jeito garantido é você perguntar. Entendeu? O único jeito garantido é você perguntar. Mas não é imprescindível. A gente não está tão preocupado atualmente, no meio de uma call, em saber o faturamento exato do cliente. A gente está mais preocupado em saber quantos vendedores ele tem. Se é uma empresa física, ele tem mais de uma unidade. Tipo assim, se eu sei o número de vendedores que o cara tem, se eu sei isso, se eu sei aquilo, eu já vou ter as informações que eu preciso para vender para ele. Como ofertar tudo isso sem parecer um vendedor do Paraguai que tá tentando empurrar várias coisas e baixando o valor? Essa é a parada que eu tava comentando com vocês agora, que tem o jeito de você não fazer desse jeito. De você não parecer que você só tá oferecendo 1 milhão de coisas uma atrás da outra. A gente vai chegar lá. No período da tarde, a gente vai estar mais focado em conversão, processo comercial. Embora a gente ainda tenha várias coisas de demanda aqui para trazer. Por isso que eu perguntei se vocês estavam com fome, tá? Massa, cara. Isso é uma ideia boa mesmo, o Connectail. Hã? Eles pagaram porque é spam. Não, eu tô ligado, mas Pode pegar e não ficar pagando uma vez, tá ligado? Paga duas E aí, complementando a resposta para a dúvida da moça que tinha perguntado de onde entraria a gestão de jornada de compra aqui, ela entra como uma opção para o cliente que já tem a estrutura. Hoje a nossa escolha a frase máxima é: construa a jornada antes de gerenciá-la. Então, quando é que eu vou vender uma oferta de gestão de jornada de compra? Quando o meu cliente já tem a jornada construída. Se ele não tem a jornada construída, eu vou fazer uma sequência de ofertas, um combo de ofertas, para construir o maior número possível de ativos da jornada dele, para quando eu pegar a jornada para gerenciar, eu tiver uma estrutura melhor. E aí, de boa para vocês o almoço meio-dia e 30? Vamos colocar para meio-dia e 30? Porque eu preciso trazer uns avisos para vocês, turma, sobre o Bootcamp. Era pra eu trago isso, cara, muito mais cedo. Muito mais cedo. E eu vou responder muitas das perguntas que todos vocês têm. A gente pode falar do... Pô, Marcos, eu não vi nenhum comentário teu com pergunta. O único comentário que eu vi teu foi tu dizendo que desistiu de fazer pergunta, pô. Se nesse comentário tu tivesse mandado a tua dúvida, talvez eu tivesse lido. Manda aí, pô. Relaxa. Como contornar a barreira de objeção do cliente e não querer falar o faturamento? Isso é bem comum. Ah, não. Relaxa. Isso aí, pô. Aí é uma parada. Mais uma vez, conselho para vocês. Não deixem de prestar atenção no workshop para escrever uma dúvida, turma. Não deixa de prestar atenção no workshop para escrever uma dúvida. Eu acabei de falar sobre isso, cara. Eu não estou preocupado na call necessariamente saber na régua quanto que o cliente fatura. Eu posso perguntar quantos vendedores ele tem, eu posso perguntar da estrutura física dele, eu posso perguntar um monte de coisa. E eu tenho um jeito de perguntar sobre o faturamento também. Mas entendam que se eu sei quantos vendedores a empresa dele tem,
eu não preciso mais saber a risca, entendeu? Quanto que ele fatura. Basicamente é isso. Não bate muita cabeça com isso não, hoje em dia, tá? Mas tem um jeito sim de você perguntar. Bom, turma, vamos lá. Eu preciso passar uns negócios aqui para vocês bem rápido antes da gente ir pro almoço, em relação à oferta que vocês vão receber hoje. E já contar uma surpresa que alguns de vocês que são mais espertos já devem estar ligados, outros não. Mas é uma surpresa muito positiva. Vocês vão entender agora porque que eu não mandei link de compra para vocês, né? Um link da página da Wavefly. Por que vocês acham que eu não mandei o link de vendas da Wavefly, hein? Por que será, cara? Por que será que a gente não mandou um link através do qual vocês poderiam comprar? Porque tem o checkout, tem tudo lá. 997 por ano, preço padrão de ferramenta de disparo de WhatsApp. Tá até mais barato, ó. Se você for ver o bot conversa, que é a principal, uma das principais, não é nem a principal, né? Mas é uma das. Eu não sei qual é a principal na real hoje. Mas se você vê o bot conversa, ó, isso aqui é uma outra ferramenta, ó, ferramenta para criar chatbot sem código. Hã? Tá, pô. É o delay. E, cara, se eu não me engano, o bot conversa nem tem IA, tá? Pelo menos na época que a gente usava não tinha. Aí. Isso aqui é o preço, 199 por mês. É o starter. É o starter. É só um número de WhatsApp conectado. Aquele plano de 997 da Wavefly não tem essa limitação de um único WhatsApp conectado. Tem o Pro de 297 por mês, onde você pode colocar mais números, né, conectados. Então isso aqui é preço normal. Preço padrão. Beleza? Porque eu sou afiliado? Será, mano? Nessa altura não é mais surpresa, né? O que será que é? O que será que é? Bom, vamos lá. Turma, qual que é a oferta padrão que a gente tem e o que vocês vão ter acesso hoje? Presta muita atenção aqui. Eu expliquei o Bootcamp para vocês ontem, os entregáveis, e hoje eu vou tirar menos tempo para isso, bem menos tempo para isso, porque hoje eu quero focar mais em... a gente tem muito conteúdo para abordar e eu só vou passar para vocês aqui como vai funcionar em termos de preço, forma de pagamento e todas essas coisas, que tinha muita gente perguntando. Vocês querem saber já disso agora? Se for, já fica ligado, já presta atenção aí. Qual que é a oferta? Qual que é a oferta que nós temos para vocês por padrão, em situações normais, né? Quanto você investiria para ter acesso a tudo? Quanto você investiria para ter acesso a tudo no preço padrão? Você investiria 1.497 no Bootcamp. E outra, tá? Como você pode perceber, isso aqui não é aquelas ancoragem vagabunda que aqueles caras fazem em infoproduto quando o cara fala que tá te entregando um monte de planilha, uns PDF, umas aulas com uns caras que tu nunca viu na vida, e aquilo tudo vale 42 mil reais. E ele vai te vender por 1.997. Não, aqui eu tô te falando o preço real das coisas. Isso aqui é literalmente o preço real. A gente vendeu o Bootcamp inúmeras vezes por 1.497. Mesma coisa com a Spala. A Spala custa 997 por ano. 997 por ano. E, além disso, você investiria em uma ferramenta de disparos de WhatsApp, caso você queira implementar isso sem uma estrutura mais complexa e burocrática. E mesmo uma estrutura complexa e burocrática, como no caso do N8N, ela também não é de graça, tá? Você precisa de hospedagem, você precisa de algumas coisas ali. Você investiria mais ou menos isso aqui, cara. A ferramenta, uma das mais conhecidas hoje é o Bot Conversa e ela custa isso daqui. 199 por mês ou 297 por mês no Pro. Eu não vou nem considerar isso aqui, eu vou considerar o preço normal. Vou colocar... Boa, vou colocar o nome aqui do lado para vocês. Isso aqui é o Bootcamp. Que já... Isso aqui por si só já é absurdo, né? Isso aqui por si só já é absurdo. Mano, tu vai ter que tirar. Ah, eu acho que eu descobri como tirar. Não é como tirar, né? Mas pelo menos se eu clicar em voltar, ele cancela aquela correção bizarra lá. Isso aqui é o Bootcamp. E o Bootcamp por si só é uma mentoria com preço de infoproduto, porque é um infoproduto que tem formação gravada, comunidade no Discord, 2 encontros ao vivo por semana para você tirar qualquer dúvida, para você treinar quebra de objeção, para você fazer tudo. E acesso ao melhor conteúdo sobre criação e escala de empresas de serviços
não só agências, mas empresas de serviços no mercado digital. Tanto é que ninguém tem mais cases do que a gente. E muito menos mais expressividade nos cases de empresas de serviços. Além da gente ter os cases mais numerosos, a gente tem cases de 300 mil de faturamento, 200 mil de faturamento, 100 mil de faturamento e assim por diante. Por 997 você tem a Spala, que é a nossa inteligência artificial. Uso ilimitado. Uso ilimitado. E eu nem te mostrei a função mais bizarra dela, tá? Eu vou te mostrar mais tarde a função mais bizarra dela. Mas você cria planejamentos ilimitados, propostas comerciais ilimitadas, pesquisa de setor ilimitado, tudo. Você não gasta nada com tokens aqui, é 997 por ano. É menos do que você paga em qualquer AI generalista. Qualquer AI generalista vai te custar 110 por mês. Esse 997 aqui é anual. E na Wave, que é uma ferramenta de disparo, e é literalmente a ferramenta que a gente utiliza hoje nos nossos webinários, você paga 997 por ano. Wave Fly. Agora, se eu somo tudo isso daqui, vamos ver quanto é que dá. Faz aí pra nós aí. Ah, não, eu vou fazer aqui, vai ser mais rápido. Isso aqui é o vício de delegar. 1497 mais 997 mais 997 dá 3.491. 3.491 reais. Ou 12 vezes, que aí sempre parcela, né? 12 vezes de 349. 349 em 12 vezes. Cara, honestamente, seja bem sincero comigo. Seja bem sincero comigo. Você acha esse preço aqui injusto para essa oferta? Para ter acesso ao Bootcamp, para ter acesso à comunidade no Discord, para ter acesso a todos os módulos, para ter acesso a todas essas coisas. Você acha que esse preço... Eu vou até pegar... Não, eu ia mostrar até os entregáveis de novo aqui para vocês. Você acha injusto, cara? Você vai ter o Bootcamp, comunidade no Discord, 2 encontros por semana. Você vai me ver e poder falar comigo mais do que os caras podem ver os mentores, que eles pagaram 20 mil por ano. Suporte, grupo de WhatsApp, Bootcamp atual e novo Bootcamp. Você vai ter acesso aos dois produtos, porque o Bootcamp atual é o Bootcamp que gerou case de 300 mil por mês. Então, não são modelos que vão se anular. Na verdade, o novo Bootcamp expande o Bootcamp atual, porque o Bootcamp atual ele foi 100% focado na gestão de jornada de compra como único serviço, e o novo Bootcamp ele tem toda essa nova teia de serviços. Suporte no WhatsApp, você tem tudo isso, cara. Tudo isso. Adriano, sim, 349 vezes 12 dá 4.188, mas é assim que funciona a operadora de cartão, tá? Então, se um produto custa 3.491 à vista, ele vai ter uma parcela de 349. Eu achei que todo mundo aqui tava ligado nisso. Mas é assim que vai funcionar para o cliente de vocês, inclusive, tá? Se você vai vender um produto de 2.000 no cartão, você vai vender por 12 de 200. Ah, mas dá 2.400. Sim, eu até expliquei isso ontem, que são juros do cartão, e aí você fica com 2. Fica 2 para você e 400 para a operadora de cartão. Cara, 350 reais, bicho, pra tu ter acesso a tudo isso. Isso só no Bootcamp. Aí você vai ter a Spala com uso ilimitado. Aí você vai ter uma ferramenta de disparo de WhatsApp, que é a mesma ferramenta que a gente utiliza hoje para fazer os nossos webinários com 200, 300 empresários ao vivo. Eu acho que eu não preciso mais... Eu acho que vocês já sabem para onde a gente está caminhando, né, cara? Eu acho que vocês já sabem para onde a gente está caminhando. Eu vou fazer a oferta mais bizarra que a gente já fez até hoje em um workshop. Você vai ter a Spala gratuita. Você vai ter a Spala gratuita. Lembra que eu prometi para vocês um desconto de 250 reais? Vou te dar 250 reais de desconto. Vocês lembram disso?
Compra o ingresso que eu vou te dar R$250 de desconto. Se eu der R$250 de desconto aqui, vai de 3.491 para 3.000. Deixa eu até fazer aqui para colocar certinho. Menos 250, 3.241. 3.241. Aí tá um desconto de R$250, que é o que eu prometi para vocês. Eu vou fazer algo muito melhor do que isso. Você não vai pagar 3.491, você não vai pagar 3.241, você não vai pagar 1.497 para ter só Bootcamp mais Spala e mais 997 pela Wavefly. A Wavefly é o novo software da Rugido e nesse lançamento, e só nesse lançamento, você vai ter os 3 produtos por 1.497 à vista ou 12 de 149 no cartão. 1 ano de acesso aos 2 softwares, ao Bootcamp, 1 ano de acesso a tudo. Simples assim. E agora eu vou combinar com vocês. Uma coisa. Tô só vendo link. Eu vou marcar um horário pontual para liberar o link às 3 horas da tarde. Entra na lista VIP, porque eu só vou mandar esse link lá às 3 horas da tarde. Ele vai vir aqui no chat um pouco depois. A gente vai mandar, vai ter um delay assim de minutos, mas é o suficiente para quem quer competir pelos bônus. E uma última coisa. A oferta envolvendo a Wavefly gratuita é válida hoje. Bem como outros bônus que a gente vai entregar para vocês. Porque se com tudo isso daqui você ainda vai procrastinar para decidir, então provavelmente você vai dar muito trabalho para ter resultado. A essa altura do campeonato, a gente está buscando as pessoas decididas. A gente está buscando as pessoas que estão prontas para fazer isso daqui dar certo. E eu já te dei todos os motivos para não se preocupar com mais nada, a não ser pegar todo esse conteúdo e colocar ele em prática. Os primeiros inscritos terão vantagens ainda maiores. Eu vou te dizer isso mais tarde. Bônus, mais coisas. Camiseta, boné, entregáveis premium que a gente nem vende, como, por exemplo, encontros fechados com lideranças da Rugido. Mas você tem que estar no grupo VIP para receber o link e você tem que ser rápido na hora que a gente enviar esse link. Para quem já é aluno, para todo mundo que está perguntando, para você que já é aluno, Christian, manda um formulário perguntando e-mail de compra, nome e WhatsApp. Você vai mandar o seu e-mail do Bootcamp, tá? Você vai preencher o seu e-mail de compra do Bootcamp, o seu nome e o seu WhatsApp. Nome, e-mail e WhatsApp. Você vai ter uma oferta especial de renovação. Você não vai pagar nem esses 1.497. Não importa se você é aluno ativo ou se você é aluno inativo. Se você é aluno do Bootcamp, você vai pagar menos do que esse valor aqui. Lucas, mas se eu sou aluno ativo, vale a pena para mim? Vale, porque você não vai perder o seu tempo de acesso atual. Se você é um aluno ativo, por exemplo, da turma 12, da turma 15, vocês são de qual turma? De qual Bootcamp vocês são? Fala para mim aí. Se você é da turma 12, por exemplo, do segundo semestre do ano passado, você tem ainda 6 meses de acesso, você vai somar mais 12 meses aos 6 meses atuais. Então você não vai perder o seu tempo de acesso atual. Então eu no seu lugar, é claro que eu ia pegar isso aqui. Por que não ganhar mais 12 meses de Bootcamp, mais 12 meses de Spala e 12 meses de Wavefly? 12 meses a mais de tudo isso, sem perder o seu tempo de acesso remanescente. E pagando menos do que 1.497,
porque vocês sabem que, diferente dessas outras empresas lá fora, que só valorizam quem não é cliente, vocês já perceberam? Qualquer empresa, cara, a iFood, essas empresas no geral, elas dão mais vantagem, desconto, bônus e não sei o que para quem não é cliente do que para quem já é cliente fiel. Eu sempre odiei ser tratado assim, e eu sempre pensei, cara, quando eu tiver uma empresa, eu vou tratar muito bem o meu cliente, cara. Eu nunca quero fazer o meu cliente sentir que eu tô tratando melhor quem não é cliente do que eu. Principalmente depois que a Hotmart fez uma parada dessa com a gente, cara. Tem gente que não sabe por que a gente saiu da Hotmart. A gente saiu da Hotmart porque a gente fez 4 milhões lá em um ano e eles recusaram entregáveis pra gente, encontros, acessos e coisas que eles estavam dando de graça para pessoas que vendiam em outras plataformas e faturavam 10 mil por mês e que migrariam pra Hotmart. Eu falei, cara, vocês estão de sacanagem. Vocês vão